Olá pessoal, boa tarde, meu nome é Daniela, sou a nova professora de vocês, espero que vocês estejam bem e na aula de hoje vamos falar um pouco sobre transformação geométrica. Antes de iniciarmos a nossa aula, eu gostaria de saber de vocês, se vocês já ouviram falar sobre transformação geométrica e se caso já tenham ouvido, o que seria uma transformação geométrica? Se ainda não ouviram falar sobre, hoje nós iremos falar um pouco sobre a transformação geométrica, que é uma aplicação em uma figura geométrica que gera outra figura semelhante ou igual à original. Nessa aula, iremos estudar sobre a transformação geométrica da simetria de rotação e reflexão. Antes de começar a falar sobre a simetria de rotação, eu queria perguntar para vocês se vocês saberiam me dizer o que seria uma simetria. Uma simetria é uma relação de semelhança correspondente entre dois ou mais elementos. Então, agora iremos falar sobre a simetria de rotação. Então, a simetria de rotação consiste em obter a imagem de um objeto por meio de um giro em torno de um ponto fixo, chamado de centro de rotação. Agora vamos analisar um exemplo e vamos perceber nessa análise que a figura ela vai continuar com o mesmo formato, independente da sua posição. Então vamos lá. Na figura 1, nós temos aqui uma figura triangular em uma malha quadriculada e ela está sendo, podemos notar aqui a figura, né? O triângulo está sendo rotacionado em 180 graus. Então, ela é uma figura simétrica, pois a figura, mesmo rotacionando, ela permanece com a mesma medida. Então, a gente nota que não influenciou em nada essa rotação da figura. Então, não influenciou na figura original, não mudou as suas medidas, ela permanece igual. No nosso segundo exemplo aqui, a figura triangular, ela rotaciona em 90 graus. Mas também acontece igual a primeira figura, ela não é modificada, ela não sofre alteração com essa rotação em 90 graus. Então, isso é uma simetria de rotação. Agora, vamos falar sobre a simetria de reflexão. Na simetria de reflexão, há um segmento passando na figura ou fora dela, que atua como espelho, refletindo a imagem desenhada. Esse segmento recebe o nome de eixo de simetria. Então, agora a gente vai ver um exemplo sobre simetria de reflexão. Então, aqui novamente a gente tem uma figura triangular numa malha quadriculada. Na primeira figura, a gente nota que o eixo de simetria está cortando, né? Está traçando a figura ao meio. E o que está acontecendo? Esse eixo de simetria ele está espelhando a figura. Então, ela está espelhando, dando a mesma medida, com o mesmo comprimento, largura, com a parte espelhada. Já a segunda figura, nós também temos uma figura triangular, só que no caso, o eixo de simetria, né, que é essa linha vermelha, que representa os dois exemplos, ela está para fora da figura. Também mostrando uma figura espelhada. Então, a figura espelhada ela tem a mesma medida, então a mesma largura, o mesmo comprimento da figura original. Então, esse eixo de simetria, ele está espelhando a figura triangular, dando para as duas figuras, tanto no primeiro exemplo quanto no segundo, figuras formadas pela mesma medida que a original. Então, a gente também pode observar, nesse próximo exemplo, das duas casinhas, a gente nota que também ela está sendo traçada por uma linha, né, do eixo de simetria, essa linha vermelha. Então, nessa figura 1 e 2, essas duas casinhas, a gente pode notar que ela tem a mesma medida. Deixa eu abrir um laser aqui para ficar mais fácil. Então, aqui a gente tem a mesma medida do telhado para a ponta dele, a mesma medida que a figura 1 e 2, e também a mesma medida da ponta para a base da casa. Então, ou seja, com esse eixo de simetria, né, com esse espelho, nos informa que essas figuras são simétricas pelas medidas serem iguais
e além de estarem espelhadas. Então, se espelharmos algum objeto qualquer, e o espelhado, né, e o original terão as mesmas medidas e assim serão simétricos de reflexão, terão uma simetria de reflexão. Agora iremos usar o GeoGebra para a gente poder fixar melhor todo esse conhecimento, toda essa parte teórica que a gente estudou até agora. Então, pessoal, aqui a gente está no software do GeoGebra, iremos criar um polígono, tá? Aqui nessa malha quadriculada. Então, é só desenhar aqui um triângulo, como eu estou fazendo, o triângulo ABC. Agora, iremos utilizar o comando de rotação em torno de um ponto. Então, eu clico aqui na rotação em torno de um ponto, e como eu faço para rotacionar isso usando o GeoGebra? Eu clico para fora, longe desse triângulo, vai criar um ponto novo, o ponto D. Aí eu vou clicar em cima da figura, em cima do nosso polígono triangular, e vai aparecer o nosso comando, rotação em torno de um ponto. Aí aqui a gente decide qual ângulo que a gente quer rotacionar a nossa figura, e se a gente quer no sentido anti-horário ou no sentido horário. Então, o sentido é em relação ao relógio, né? O sentido horário do relógio, que é o normalmente que a gente conhece, e o sentido anti-horário, que é o sentido contrário. Então, a gente vai rotacionar em 90 graus no sentido anti-horário essa figura. Então, aqui a gente observa que criou uma nova figura, A', B' e C', idêntica à figura ABC. Por quê? Porque a gente fez uma simetria de rotação e transformou em duas figuras simétricas, em duas figuras iguais. Agora, iremos realizar novamente. Agora, vamos rotacionar em torno de outro ponto. Agora, a gente vai clicar para fora de novo, o ponto E foi criado e clica na figura. Agora, vamos rotacionar em 180 graus, no sentido horário. A nossa figura criada foi A'1, B'1 e C'1, idêntica à nossa figura de origem, ABC. Então, o polígono criado novamente foi igual, ele apenas foi rotacionado em 180 graus no sentido horário, mas ele permanece com as mesmas medidas que a original. Agora, vamos para uma curiosidade. Vocês sabiam que a Lua, ela rotaciona em torno de si mesma? Ela faz uma transformação geométrica? Sim, ela faz uma transformação geométrica. Então, ela rotaciona em torno de si. Então, nessa imagem que a gente vê ali, ela está fazendo um movimento de rotação. Ela demora em torno de 28 dias, aproximadamente, para poder realizar por completo essa rotação em torno de si. Então, pessoal, por hoje foi isso, a nossa aula sobre transformação geométrica. Espero que vocês tenham compreendido um pouco sobre esse assunto. Na próxima aula estaremos trazendo um reforço a mais sobre esse assunto, uma atividade. Então é isso. Muito obrigada pela participação e até logo!